Jovem Pan Morning Show. Olá, salve, salve, muito bom dia! Estamos aqui para mais uma edição do nosso Morning Show, a revista radiofônica da Pan. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso aqui no nosso papo de sexta-feira. 1º de fevereiro de 2019, sejam bem-vindos. Ele voltou, hein, depois de um sumiço aí de 4 anos que ninguém sabe explicar muito bem o que aconteceu, ninguém sabe explicar direito. O número 24 está de volta a um gabinete do Senado. O número 24, para quem não sabe, é viado no jogo do bicho e há tempos é usado como instrumento para piadas e manifestações de cunho discriminatório. Surreal, o presidente da Vale diz que a sirene em Brumadinho não tocou porque foi engolfada pela lama. Dá pra acreditar num argumento desse? É mole, meus amigos. João Suplicy e Big Band na gaveta vão estar aqui com a gente nessa sexta-feira para sonorizar o nosso programa. E eles vêm com tudo. Vários gêneros, vários ritmos. Vai ser bacana esse papo aí com, digamos, uma parcela dessa Big Band, porque ficaria difícil colocar todo mundo no estúdio, porque é músico que não acaba mais. No domingo, eles têm show no Bourbon Street, em São Paulo, e o Esquenta vai rolar aqui no Morning Show. Segura essa. Você que me tira do eixo, é por isso que eu deixo você me levar. Pra onde vai ser meu desejo? Eu não quero nem pensar, não vou me preocupar. Será que tô sentindo medo? Parece que vou evitar. Daqui a pouco essa e algumas outras canções desta João Suplicy e Big Band na gaveta. Paulinha, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Edgar, como é que você tá? Ensolarada? Sexta-feira, né? Sempre um sorridente, dia especial na vida. Solar, uma garota solar. Olha, Edgar, eu vou pedir agora pra Bruno soltar uma foto aqui. Pra você que tá acompanhando pela internet, você que não tá, vai ouvir a minha descrição. Uma foto que vai fazer você acreditar novamente na humanidade, Edgar, né? Você vai botar fé nos seres humanos agora. Estamos vendo os deputados eleitos Alexandre Frota e Túlio Gadelha dividindo a mesma mesa, na boa, na moral, tomando um café da manhã civilizado e quiçá amoroso, Edgar, eu não sei. Vou ler agora aqui o que está escrito. Foto, tem vídeo. Não exagera. Tá escrito aqui, ó, o Túlio colocou no perfil dele do Instagram o seguinte: faltando um dia para iniciar os trabalhos na Câmara, no café da manhã do hotel, olha quem veio sentar ao meu lado para dialogar, mesmo que por poucos minutos. Fui surpreendido por um pedido de desculpas de Frota. Estamos em campos opostos, mas não precisamos conviver com o ódio, Edgar. Olha aí, hein? Que legal, tá vendo, hein? Que coisa maravilhosa. O Frota foi lá, sentou pra tomar um cafezinho com o Túlio. Se tem algum problema comigo? Diplomático. Chegou assim, né? Depois ele mesmo disse que chegou desse jeito. Você tem algum problema comigo? Não, nenhum. Só tá aqui, vamos tomar um café, vamos conversar e... Diplomaticamente foi lá e trocou uma ideia com o Túlio. A gente vai ficar sabendo mais dessa história, mais detalhes desse encontro, Edgar, daqui a pouco. Mas já podemos fazer o quê? O quê? Um chip. Não é verdade? A gente pode juntar aí o nome desses dois para promover a amizade e o amor na internet, Edgar. Hashtag Frotelha. Não pode ser? Sério? Esses shippers? Fátima Bernardes não aprovou isso. Fátima, que está em Brasília, ontem jantou, não é, Fátima? Comendo nhoque à noite, que sucesso, querida. Mas vamos lá, é hashtag Frotelha. Outra maneira de interagir com a gente aqui no Morning Show pelo WhatsApp 11 931 17 1009. Paulinha, vai lá, o que vai ter aí pra gente colocar os nossos ouvintes pra interagir aqui com o Morning Show? Olha, Edgar, tá todo mundo muito feliz e muito comemorando uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer, mas já quer, sabe? Quem nunca? O porquê? Porque no começo dessa semana, o Extra divulgou que Sandy Júnior, esta duplinha eterna, desde 1989 juntas cantando Maria Chiquinha e outros hits, poderia se reunir para comemorar os 30 anos da primeira aparição na TV. Bom, os fãs ficaram loucos, ficaram malucos, o pessoal tentou checar, ligou para a assessoria de Sandy, que disse:
Olha, ela tá em férias, curtindo, deve voltar com a sua turnê pessoal. Enfim, não quis falar nada sobre isso. Para! Não, vão voltar, estão capitalizando em cima do anúncio. Vão voltar, todo mundo sabe, vai ser show de estádio. Exato. Eu sei, já tá aí tudo foi certo. isso que saiu, é Allianz Parque em março. Aí depois dessa assessoria não dizer que vai ter mesmo tal, os dois foram lá no Stories do Instagram e de forma misteriosa, Edgar, trocaram um arroba um pro outro usando a arte do álbum Sandy Júnior de 2006 e disseram assim, vamos conversar em março? Então Sandy arroba Júnior Lima e Júnior Lima arroba Sandy Oficial. E março é o quê? É outono, e no outono tudo é o quê? É sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai no meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Olha E por aí. isso, vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Quer dizer, não sei, eu acho que vai ser um grande sucesso, um grande hit, a gente não tem certeza absoluta, né? Mas é isso. Eu tô vendo os meus amigos e amigas acampando em estádio, gente. As redes sociais estão em polvorosa. Mas, se eles vão voltar, Edgar, o que mais poderia voltar? Eu não sei, a TV Colosso? Alguma coisa que você sente falta na televisão? Algum produto? Por exemplo, o Pogobol voltou e foi um grande hit no Natal? Eu não sei. Hoje no WhatsApp a gente vai ressuscitar coisas. A pochete voltou, né? Voltou com tudo? A pochete voltou, a calça autorizada. bag. Se a pochete voltou, meu, Tudo pode qualquer acontecer, coisa né? pode voltar. Segunda-feira, Edgar aparece aqui de ombreira. Então mandem aí pro nosso WhatsApp 9317009. O que é que pode voltar? O que é que você queria trazer de volta? Pode ser na TV, pode ser na vida. Só não pode trazer o amor de volta, que isso aí é difícil. Isso só em 7 dias depois de fazer a amarração. Vamos lá, no mais você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo portal jp.com.br, pelo nosso canal youtube.com/Morning Show JP e o conteúdo extra sempre nas mídias sociais, Instagram e Facebook. Tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá apenas dando início, startando o dia de hoje, essa sexta-feira. Uma reportagem da mais recente edição da revista Época traz a informação de que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, levou de uma aldeia na reserva indígena do Xingu a garota Cajutiti Lulu Camaiurá, à época com 6 anos. Damares apresenta Lulu, hoje com 20, como a sua filha adotiva. Foi amor à primeira vista, disse a jovem à reportagem do UOL nessa quinta-feira. Vamos dar a cronologia dessa história, Vini, pra gente entender melhor? Uma história que tá meio desencontrada aí em várias pontas, né? É uma história que tem algumas versões aí apresentadas, né, Edgar? Tanto pela ministra Damares, agora também pela própria Lulu, que a Damares apresenta aí como sua filha adotiva, e pelos Camaiurás, né, da ilha indígena lá no Xingu, no Mato Grosso. Essa história, ela começa há 15 anos atrás, quando a Damares se apresentou nesta aldeia indígena como missionária. Ela e também uma amiga, né, a Márcia Suzuki, faziam ali um trabalho, então, nesta aldeia como missionárias, e elas teriam levado a Lulu, a menina que na época tinha 6 anos, dessa aldeia com o pretexto de fazer um tratamento dentário na cidade. Não só a Lulu, como outras pessoas também dessa aldeia. O que a reportagem da Época fez foi ir até a aldeia e conversar ali com a população indígena sobre essa história, sobre como que aconteceu essa ida da Lulu até a cidade e agora, né, ela estando aí há tantos anos já com a ministra Damares Alves. E a capa da Época mostra aí a avó da Lulu e a seguinte manchete de cara: a Branca levou a Lulu, como uma criança indígena de uma aldeia no Xingu foi parar na casa da ministra Damares Alves. Porque o que acontece também, a adoção da ministra Damares Alves com a Lulu, ela não tem nenhum documento legal, né? Então teria sido uma doação irregular, vamos dizer assim. Porque adotar uma criança indígena tem todo um processo que envolve a FUNAI e várias... Enfim, é um processo que não aconteceu. Várias frentes, um processo que não aconteceu. Mas o que acontece? A própria Damares Alves agora, ela vem a público também dizer que esta ida da Lulu
até a casa dela, e a Lulu fala que foi parar na casa da Damares após 3 anos, né, dela ter ido aí para Brasília, que antes ela ficava naquela ONG que a Damares mantém lá com mais indígenas também, e esses indígenas que estão na ONG da Damares a defendem, dizem que além do trabalho importante que ela faz, todo este processo foi um processo em que os familiares da Lulu sabiam desde o início o que estavam acontecendo e que os familiares visitam ela normalmente até hoje. E que a própria teria ido também, já visitado a aldeia, que o assunto nem foi tocado, né? O assunto aí da adoção. Então, são versões que acabam sendo aí um pouco diferentes. A avó da Lulu diz que a menina foi arrancada da aldeia, teve esse pretexto aí, portanto, então, do tratamento dentário, mas com a promessa de que ela iria retornar, que ela jamais poderia imaginar que a Lulu não voltaria mais para a aldeia. E tem um trechinho também, Edgar, que o canal do Globo acabou soltando no YouTube, com um relato ali, então, portanto, de alguns familiares da Lulu sobre o que aconteceu. Vamos ouvir e ver um pouco do trechinho do que diz a prima da Lulu. O pessoal não gosta, por isso que o pessoal quer me enterrar. Assim, tudo é mentira. Só para elas ficarem na cidade. Ainda tem o costume de enterrar a criança aqui na aldeia? Agora não. Agora não tem. Agora só criar criança. Aí Lulu tem que me ajudar ela. Não é que Damares que sofreu. Agora ela falsa, tá roubando Lulu, ela tá lá em Brasília com ela. Ela não pode fazer isso pro índio. Bom, no começo, Edgar, você pensava que elas estão ali numa história de enterrar a criança, porque o que acontece? Era comum, né, pela própria fala da Índia aí nesse vídeo, antigamente, quando uma criança nascia de uma mãe solteira, né, eles tinham este hábito aí de enterrar as crianças porque as mães não teriam condições aí de cuidar delas. No caso da Lulu, o que acabou acontecendo? Ela foi passada então para a avó paterna, que acabou cuidando dela. Mesmo assim, em situações bastante precárias, né? A menina estava bem desnutrida. Fica claro se esse costume era praticado na época que a Lulu nasceu ou se esse costume era um costume de muito tempo atrás. Não, na época que a Lulu nasceu já ainda havia a prática. O que ela diz no vídeo é que agora que essa prática não ocorre mais. E a Damares, em algumas falas que ela já deu em entrevista, ela deixa claro que também salvou a menina de um sacrifício, de situações bastante... Lulu? Mas ela não saiu aos 6 anos? Saiu aos 6 anos da ilha. Mas ela diz que encontrou a menina ali numa situação precária, né, sei lá, que ela considerou. Ela era até escravizada pelo próprio povo indígena, pelos próprios familiares. Então são algumas das declarações que ela acabou dando também aí, até mesmo antes de... Mas se ela saiu aos 6 anos, ela não foi enterrada então, né? Não, acho que não. Então, só tô tentando entender, porque o costume, então, é enterrar crianças e mãe solteira. Então, a criança teria nascido, em tese, ser enterrada. Tava com mas a se avó. Aos 6 anos, para a avó. ela não passou por esse costume. Então, o risco de ser enterrado não existia. Não, o risco não. O que ela fala é das outras situações... Ela fala de maus tratos. De maltratos. E ela também falou que a menina teria contato frequente com outros parentes, com outros não parentes, com origem familiares, indígena também? De origem indígena que visitam ela normalmente lá em Brasília. E a própria Lulu agora, né, nessa entrevista que ela concedeu aí ao UOL, diz que também foi um processo normal, que ela vê também os parentes dela e que a relação dela com a Damares foi uma relação de amor à primeira vista, que elas se gostam muito, que ela até desacredita dessa fala da avó dela. Enfim, ela acha que a avó mentiu? Não, ela não acredita que a avó tenha falado isso para a reportagem. Mas parece que é tudo filmado, né? Tudo documentado. Tudo filmado. E aí tem na matéria, essa parte da avó não tem em vídeo ainda
pela revista Época, mas está toda a matéria completa ali no portal também. Quem comprar a revista vai poder estar acessando esse conteúdo. Sim. Pra mim tem uma questão sobre a Damares, ela é ministra, e aí ministros têm que seguir ritos e processos, né? Antes de ser ministra, o que a levou a ser ministra era a sua reputação. Portanto, a gente supõe que ministros sigam ritos e processos. Eu não consigo entender como a Damares faz uma adoção e não segue os ritos formais. Mas ela isso é foi muito antes adotada, dela mas ser ela não é ministra. formalmente adotada. É a mesma coisa de ela dizer que tem título de mestre em educação, como ela disse recentemente, num vídeo, quer dizer, não recentemente, há alguns anos, num vídeo que apareceu ontem, mas ela não tem o título de mestre em educação. Então, formalmente ela não tem, mas ela diz que tem. Por que a Damares não segue esses ritos? E por que não se investiga por que a Damares formalmente não faz o processo que todo mundo deveria passar? Deixa eu ler aqui, Fefito, a nota da assessoria da Damares, né, que diz que a ministra conheceu a Lulu, portanto, só em Brasília. Então ela não teria conhecido a Lulu lá na aldeia. Quem fez todo esse processo aí de levar a Lulu para Brasília foi a outra missionária, amiga da Damares, né, a Márcia Suzuki, e ela diz também que no processo da saída, que a Damares, na verdade, é uma cuidadora de Lulu e a considera uma filha. Como não se trata de um processo de adoção e sim um vínculo socioafetivo, os requisitos citados pela reportagem não se aplicam. Ela nunca deixou de conviver com os parentes que ainda moram em Brasília. E é importante dizer também que tanto a Lulu como esses indígenas camaiurás que moram também em Brasília e participam dessa ONG da Damares, também acusam os índios da aldeia de estarem aproveitando da situação agora da ministra, da Damares ser uma ministra, e estão aproveitando também de uma situação política para fazerem essas acusações. Bom, já que o assunto aí descambou para ritos e processos, né, vamos começar a análise pela questão legal e vamos especular na pior das hipóteses, né? Vamos fazer esse exercício, porque quando a gente vê uma capa como a dessa matéria falando a Branca levou a Lulu, isso traz consigo a noção de sequestro, né? Só que isso é muito impreciso, provavelmente desonesto, né? O sequestro está no artigo 148 do Código Penal e ele fala explicitamente em privar alguém da sua liberdade. O que regeria, aí vamos dizer, o que tipificaria a conduta da ministra, se de fato o que a revista denunciou for verdadeiro, seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, Lei de 1990, no artigo sobre subtração de incapazes, que é o artigo 237. Ele fala o seguinte: subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto, né? E a pena para esse crime é uma reclusão de 2 a 6 anos. Tá? Agora, qual que é a diferença fundamental entre esses dois tipos penais? Então, o sequestro e a subtração de incapaz. É esse elemento, esse conceito de privação de liberdade. Como você bem trouxe, Vini, esse daí é um caso de 15 anos atrás. Hoje a Lulu tem 20 anos. Cara. E a gente sabe que o direito, ele perde força, né, com o decurso do tempo. Na verdade, a punibilidade, ela se extingue com o decurso do tempo. Esse é o conceito de prescrição. Se você vai no Código Penal, artigo 109, fala o seguinte: a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. E o inciso 3 fala em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Subtração de incapaz, portanto, que tem pena máxima de 6 anos, se enquadraria aqui. Então, assim, na pior das hipóteses, a gente estaria falando de um crime que não, para o qual não existe mais a pretensão punitiva do Estado, sim, certo? E que o decurso do tempo já passou. Isso sem falar que a revista ignora por completo, né, vamos dizer assim, a verdade contida no testemunho da suposta vítima, né, que é a própria Lulu. E só para fazer uma observação de natureza antropológica, hoje no Brasil cerca de 13 etnias são catalogadas como etnias que ainda promovem infanticídio, entre elas os camaiurás, né? E o infanticídio, ele não se limita só às crianças entre 0 a 6 anos que nascem deficientes ou com algum problema congênito, também se estende para crianças até 5, 6 anos de idade, no caso de uma eficiência demonstrada ao longo da infância, né? Então, existem casos relatados, inclusive... Eficiência, você diz? Deficiência. Deficiência. Inclusive no Fantástico de 2014. Agora, falando da parte legal,
o importante aqui é a gente também ter de novo essa discussão sobre o comportamento da mídia, porque antes a mídia ela antes de você passar para isso, Caio, então na tua alegação, quer dizer, na tua explanação fica claro que ela cometeu uma subtração de incapaz, é isso? Não, na pior das hipóteses, se tudo fosse dado com a pior interpretação possível, segundo a matéria, da qual eu discordo. Sim. Isso é só uma especulação lógica. Então, é para mostrar que no pior dos cenários ela teria não tem nada. Subtraído o incapaz e que isso teria prescrito durante esse tempo todo. Exatamente. A menina já tem 20 anos, é isso. Não se fala mais em crime, especialmente se a gente... Tecnicamente não se fala mais em crime, especialmente se a gente considerar o depoimento da menina que ama a Damares. E vamos lembrar que perdão da vítima também é uma atenuante. Mas moralmente pode ser discutível. Isso que eu ia te falar, Caio, do ponto de vista político para Damares. Então, aí vamos lá para a questão da mídia. Porque antes, a mídia ela relatava os fatos e a partir disso as pessoas tiravam conclusões. Hoje em dia mudou, né, Vinícius? Hoje a mídia relata suas conclusões e as pessoas têm que decidir ou adivinhar se os fatos realmente aconteceram. Isso é uma grande verdade, você falou, viu? Isso está acontecendo muito. E aí a gente tem que começar a recorrer a jornalismo independente e a mídia alternativa. Né? Eu achei uma reportagem interessante de um site chamado Marreta Urgente. Eu vou repercutir a argumentação deles. Eles foram atrás da tal aldeia indígena e eles dizem que o jornal O Globo, a equipe da revista Época, eles sequer tinham autorização da FUNAI para ir fazer essa visita, o que é um pressuposto porque do ponto de vista cultural, né, existe ainda um choque de realidades e essa relação ela tem que ser intermediada. Então eles foram lá pro alto do Rio Xingu, no Mato Grosso. Ele também ignora, essa matéria, né, do Marreta Urgente também fala de um vídeo denúncia que viralizou. Esse vídeo chegou para mim de diversas fontes da liderança indígena Yassani Calapalo. Né? Esse vídeo tá viral, tá rodando por WhatsApp e ela fala o seguinte: a gente ficou sem entender por que eles foram para lá, a reportagem. Até que o pessoal não aceitou mais a presença da jornalista lá que procurava saber da visita de Lulu. Foi muito estranho isso. Há pessoas dessa aldeia que relataram que a equipe de jornalismo não foi bem-vinda e, inclusive, falam inclusive no conceito de expulsão. E essa liderança indígena, a Sânia, ela lembrou que a ministra Damares salvou diversas crianças que seriam mortas, lembrando inclusive o caso Haqqani, que virou filme de sucesso, foi reportado pelo Fantástico à época e tal. O que foi interessante desse jornalismo independente? Eles entraram em contato com a sucursal do Globo e da Época lá em Brasília. Né? E aí o editor, que é o Vinícius Sassini, que assina a matéria, disse o seguinte: a gente não dá entrevistas, a gente faz entrevistas. Então, assim, com a revista, na minha opinião, ela contrariou os depoimentos da própria Lulu, né, que é filha por afinidade da Damares, e imputou a ela um suposto crime que, na pior das hipóteses, já estaria prescrito. E é aquele negócio, aquele bom e velho assassinato de reputação que a gente vê acontecer com a Damares, a conta-gotas, né? O método é sempre o mesmo. A mídia apresenta uma colagem, né, completamente desconectada de contexto e com declarações antigas e elementos biográficos aí jogados a esmo. Essa subtração de incapaz é o episódio mais recente, mas tem outros 3, o Jesus na Goiabeira, a polêmica em relação ao criacionismo e a denúncia que ela fez lá dos casos de masturbação infantil. Isso tudo é coisa de anos atrás. A questão é, o que não mata, fortalece. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou cravar aqui. O progressismo e o elitismo, eles estão criando a Dona Regina da política. A Dona Regina da política, que é aquela senhora simples que dá voz a uma maioria. Fátima. A da Fátima. Gente, eu achei que ele ia falar. Ele tá falando Regina, veio a Duarte na minha cabeça, nossa. Não, da Fátima. Da Fátima Bernardes, que é aquela senhora simples que dá voz a uma maioria silenciosa e questiona. E a criança? Né? É isso que está acontecendo. E uma das formas que as pessoas têm de formar o seu juízo sobre figuras públicas é por meio dos seus antagonistas. Então, o que acontece? A extrema imprensa, com seu jornalismo tóxico, enviesado, ela não tem mais apoio popular. Então, todos aqueles que são perseguidos por esse establishment midiático ganham prestígio social. Então, só para concluir, né, dar os parabéns aí para os colegas de imprensa, porque eles já conseguiram criar a Damares Deputada 2022. Se eles não conseguirem controlar essa histeria de detração, vocês serão responsáveis pela Damares Senadoras, né? E como já diria o nosso filósofo Capitão Planeta, o poder é de vocês. Vamos ver o que a mídia quer fazer.
Olha, tudo bem, pode... Como é que chama o site? Desculpa, Caio, Marreta Urgente? Marreta Urgente. Tá, a própria jornalista que fez a matéria pra época, a Natália Portinari, ela comentou esse vídeo que rola na internet dizendo que eles entraram sem autorização no Xingu e que foram expulsos pelos índios. Ela diz aqui que é mentira, que a coordenação autorizou a entrada e que eles têm tudo documentado em vídeo com gravações que foram recebidos pelos Caiamurás e que os índios quiseram falar com eles. Eu acho que a matéria a gente ainda não leu na íntegra, a gente leu parte dela, e a matéria promete oferecer os diversos lados dessa história, que eu acho que é realmente muito complexa e delicada. Mas eu acho complicado também a gente começar a duvidar das pessoas que estão indo buscar as explicações de histórias que realmente são estranhas. Por que essa menina não foi adotada formalmente? É estranho. Eu não tô falando que a Damares é maldosa, que ela quis fazer... Tu tá questionando a intenção. Eu não sei, eu não conheço. Quais e eram acho as que poucas condições que ela pessoas vivia sabem lá? a real situação dessa história. Mas eu acho que é muito chato a gente descreditar pessoas que estão dispostas a ir lá e a descobrir isso. Eu não estive disposta. Eu não fui ao Xingu. Eu não falei com esses índios. E essa jornalista foi. Ele foi E eu acho que a tudo gente em ainda vídeo. também não leu a matéria na íntegra. Porque o que é a promessa é de trazer realmente todas essas versões e tem a essa versão da conversa Damares, com né? diversas partes envolvidas. E, com certeza, é uma história muito complexa, onde a minha única preocupação é o bem-estar dessa menina. A gente teve o caso da Vilma, por exemplo, que sequestrou 2 bebês e criou eles como se fossem seus filhos, né? E os filhos com muito amavam amor ela. também, e tava tudo certo. Mas foi um sequestro. Era um crime. E sei lá, entendeu? Eu acho que é só uma questão... sei lá, de uma história mal explicada. Se não fosse mal explicada, Não ninguém estaríamos estava atrás de falando sobre descobrir isso. alguma coisa sobre isso. Eu concordo quando você diz que a gente deve buscar, mesmo que através de tropeços e erros, uma verdade. Ainda mais uma pessoa que está no cargo à frente de um ministério tão importante como é o da Damares. Qualquer sinalização em tentar abafar forças que dizem o contrário ou que apresentam um contraditório, denotam, para mim, particularmente, uma intenção totalitária aí de querer impor. Porque ao mesmo tempo que a gente acusa, né, o outro lado de, olha, tem um lado, tem o outro, acusa um lado de querer denegrir, essa palavra hoje tão em desuso aqui, não usei outra, não encontrei outra melhor, mas de difamar uma situação ou uma pessoa, enfim, nesse momento de assassinato de reputações, quer dizer, também só coloca um pano em cima de uma discussão que é totalmente necessária e importante para a gente chegar a uma verdade e saber quem é essas pessoas que estão assumindo aí a frente do país. Vamos a Brasília, vamos falar com Zé Maria Trindade. O Congresso elege hoje os novos presidentes da Câmara e do Senado. Eles podem não ser tão novos assim, né, Trindade? Afinal de contas, temos aí Rodrigo Maia, já praticamente reeleito, né? Tudo leva a crer que Rodrigo Maia continuará sentado no trono de presidente da Câmara dos Deputados, e Renan Calheiros, essa figura... A nova era, né, essa figura que persiste na política e com uma força ainda considerável, né, Trindade? Bom dia para você. Bom dia, aqui tão novo aqui, olha. Tá vendo? Desistiu, o Kim desistiu. O que aconteceu que o Kim desistiu, pô? Kim, nós estamos aqui no More. Na verdade é uma festa, né? O Edgar está falando aqui sobre essa situação da Câmara e Senado, que não renovou nada e elegeu presidentes antigos, né? O Rodrigo Maia na Câmara e o Renan deve ser eleito no Senado, né? Quer dizer, isso não é mudança. Com certeza, né? Isso é uma coisa até que venham combatendo, mas ainda não tenho como certo. Por que você desistiu? Eu desisti para apoiar o Marcel, porque aqui, para pedir voto e experiência parlamentar, conta bastante. O Marcel já teve 3 mandatos, 2 de vereador, 1 de deputado estadual. Ainda estou trabalhando para ele vencer, assim, a maior parte da campanha ainda é feita hoje. Então, vale lembrar, né, para quem que falou que já está definido o Edgar? Não, no geral. Então, no geral, todo o pessoal aí do Morning Show, vale lembrar na primeira, aliás, eleição do Maia contra o Rosso era o favorito, ele foi mais votado no primeiro turno e foi em 1 hora de campanha que o Maia virou e conseguiu vencer. Então, tem muita candidatura avulsa que pode mudar o jogo. A gente teve 2 exemplos na mesa diretora também. Um foi da Mariana Carvalho, da 2ª Secretaria, se não me engano, que disputou contra Carlos Sampaio. Candidatura avulsa, JHC, que agora é candidata à presidência. Então,
basicamente os deputados deixam a campanha para hoje. Olha só, quem cortou o cabelo, olha, terno novo, né, pra posse, tudo certo. Não é novo nada, hein? Ixi, esse aqui, é novo. Esse aqui não faz tempo. Tá certo, obrigado, Kim. Valeu. Felicidades, viu? Obrigado, viu? Bom trabalho. Ok. Olha, Edgar, esta decisão aqui da Câmara dos Deputados, eu tive que dar uma trollada. Grande Zé. É terno novo, sim. Tá certo, tá certo, Zé. Olha, a história é a seguinte. A ideia aqui da Câmara de eleger Rodrigo Maia e a tendência, se houver o voto secreto, fica mesmo o Renan como favorito, é aquilo que eu falo. É como tomar banho, passar um perfuminho e vestir uma roupa suja, usada, né? Não adianta muito. Então esta é a impressão. Os bastidores aqui são terríveis. Muita gente no Senado que fala contra o Renan, na verdade, no escurinho ali do voto secreto, acaba votando com o Renan. Ele representa ali uma reação da política antiga e a promessa interna nas conversas, ele não faz discurso para fora, é de se contrapor ao poder do judiciário, do Ministério Público, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. E esse telefonema do presidente do hospital, né, telefonando para os presidentes, inclusive para o Bolsonaro, mostra que ele não descarta a possibilidade de andar junto com Renan Calheiros. Aqui na Câmara, o preferido também, Rodrigo Maia, tenta levar no primeiro turno, ele tem que receber 257 votos. Senão vai para o segundo turno e aí a coisa complica. No momento que é festa, parentes, filhos, amigos e tal. Mas daqui a pouco, meu amigo, começa a disputa. Aqui é o lugar onde os fracos não têm vez. Ô Zé, a questão do voto, né? Muito se fala do voto secreto, né? Esse voto secreto ele é instituído com uma intenção descrita como boa, preservação do parlamentar, mas na verdade ele acaba colocando uma cortina ali para que a população não tenha a noção de como vota o seu candidato, o candidato que ela votou para representá-lo ali no Congresso, né, e também no Senado. É uma questão antiga essa. Acho que teríamos mais transparência à medida que pudéssemos saber como estão votando os nossos candidatos que estão aí nos representando. Esse é um ponto. Mas agora falando em renovação, Zé, no caso da Câmara dos Deputados, tem aí, eu acho que aproximadamente, se eu não estiver enganado, e se o número não tiver sido atualizado, mas 7 deputados concorrendo ali, com grande chance do Rodrigo Maia. E no Senado, a figura do Renan Calheiros. Quem é que poderia fazer frente a Renan Calheiros, na tua opinião? Aí, num Senado, aliás, diga-se de passagem, Zé, que foi renovado em 2/3, né? Olha, Edgar, eu acho que o MDB não está mais com essa bola toda de impor um candidato ao plenário e o plenário revalida. Isso era quando o MDB, o PMDB antigo, né, tinha 90% dos senadores, hoje tem 13 dos 81. Então é possível que o plenário trace ali um novo candidato. Eu apostaria em Espiridião Amin ou Tasso Gereissati. Mas existem 8 candidatos e eu colocaria um ponto de interrogação no Senado Federal. Tá difícil prever. Ô Zé, agora outro assunto aí que a gente já destacou aqui no Morning Show, quer dizer que o Senado, ainda falando do Senado, não tem mais, voltou a ter, na verdade, o número 24, que não tinha aí em seus gabinetes, Zé? Desapareceu misteriosamente o gabinete 24 que ninguém queria. Isso tem uma relação com o jogo de bicho, né? Que o 24 é o viado, uma loucura. E aí alguém... Você tá trabalhando na 5ª série, né? Pois isso é ridículo. Aí, assim, alguém da administração, ninguém assume, falou, vamos tirar esse número. Aí de 24 pulou para 26, porque são números pares e ímpares, os pares de um lado e ímpares de outro. Aí houve toda uma repercussão e imediatamente agora colocaram lá, voltaram o 24, e é o Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, que assumiu o gabinete 24 do Senado Federal. Mas ele assumiu porque ele tirou no palitinho menor e sobrou pra ele? Porque agora vão fazer bullying com ele que ele pegou o 24? A 5ª B pode pegar no pé dele. Tá muito coisa de criança isso. Isso é ridículo, isso não tem nada a ver. Eu conversei com diretores do Senado, dizem que foi uma decisão lá dos administradores lá embaixo. Pessoa, não tem nenhuma
conotação com mesa diretora e nem pedido de ninguém. São essas coisas misteriosas daqui. É a velha história, viu, Fefito, da história do jabuti. Se você vê um jabuti numa árvore, ou foi enchente ou mal de gente. Jabuti não sobe em árvore. Verdade. Valeu, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Um abração pra você. Bom trabalho, que hoje aí, mesmo em festa, vai estar movimentado o negócio. Promete, obrigado. Bom dia. Só complementando aí o mistério do Gabinete 24, né? Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, abre aspas, em algum momento entre final de 2014 e início de 2015, a plaquinha desapareceu. Isso só para combater um pouquinho aquela desinformação de que o sumiço desse gabinete estaria de alguma forma relacionado ao atual governo. O que são fatos completamente desconectados. 2014, 2015, a gente está falando da administração da Dilma Rousseff do PT, mas mesmo assim não tem absolutamente nada a ver, porque isso é ignorar aí o princípio da separação dos poderes, né? Montesquieu está se revirando no túmulo agora, porque é óbvio que isso partiu por iniciativa do Poder Legislativo, né? Dizem que foi uma solicitação do então senador Dario Berger, do MDB de Santa Catarina, isso segundo a apuração da Folha de São Paulo. E aí, só para falar agora sobre... Não, só para complementar o que o Zé falou aqui, não dá para saber, ninguém sabe quem foi, ninguém diz quem foi, mas se você for buscar o caminho ali, é muito fácil saber, porque tem alguém responsável por isso na administração de Câmara da casa, né? Da casa. É importante salientar que isso não teve nada a ver com o governo... com o governo federal na administração de Dilma Rousseff também, né? Então, não tem, e muito menos com o novo governo, o governo Bolsonaro. Falando sobre o Congresso, né, a articulação política, ela tá atuando em duas frentes do governo federal. A via oficial seria a Casa Civil, né? Só que tem a via oficiosa, que é a via equipe econômica, né? O Paulo Guedes, ele está se mostrando muito hábil e extremamente pragmático. Ele tem uma excelente interlocução com o Renan Calheiros, que por sinal ganhou a queda de braço com a Simone Tebet pela candidatura via PMDB. Já o Onyx, né, que é o ministro-chefe da Casa Civil, ele é um deputado aí oriundo do baixo clero. Ele estava tentando emplacar o Davi Alcolumbre do partido dele, o que criaria uma situação meio bizarra, porque o DEM já tem alguns ministros, né, no governo federal e teria provavelmente as duas casas, né, sendo que o DEM sequer é a maior bancada do Senado e existe uma praxe na casa de você eleger um representante da maior bancada, que nesse caso seria o MDB. Mas aí esse tipo de tradição da velha política está aí para ser quebrado. Uma coisa que eu acho legal pontuar, já que o Kim apareceu aí, que o favorito é o Rodrigo Maia, né? Então, é um deputado que já passou por 6 reeleições, está no seu 7º mandato. Eu acho fundamental que essa eleição tenha 2 turnos. Né? A candidatura do Marcel Van Hatten, que une, né, como a gente já bem colocou aqui, conservadores e liberais por uma política mais purista, mais idealista, mais comprometida com agendas públicas e não com fisiologismo, ela é fundamental. E ela vai colocar, ela representa o primeiro teste moral dos novos parlamentares, aqueles 47% de renovação, especialmente os da direita e especialmente os do PSL, que não tem uma desculpa moral para, pelo menos no primeiro turno, fazer essa manifestação em prol da nova política e darem o seu voto para o Marcel Van Hatten. Desejo muito sucesso aí a esses novos políticos e que eles façam barulho. Quem tá aí para dar a hora certa? Eu também torço. Vamos governar todo mundo junto aí, tá ok? 10h39, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Fefito, vamos lá. Qual foi a polêmica do Big Brother Brasil da vez aí, de ontem, na verdade? Que eleição na Câmara o quê? A gente quer saber da eleição na casa, diz quem virou líder, gente. É isso que o Brasil quer saber. Aqueles. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que ontem teve prova do líder no BBB. Carol, Peixinho e Hannah disputaram ali. Era um jogo de dança das cadeiras e as cadeiras iam descendo à medida que o público ia descobrindo quais iam descer. E eles escolhiam. O público sabia antes quais iam descer. Teve um intervalo, voltou do intervalo. E aí o Thiago Leifert cometeu um ato falho. Ele disse o seguinte: Carol e Hannah estão na final dessa prova do líder. Quando terminar, a gente pede pra Carol escolher quem são as 5 pessoas que vão poder frequentar o quarto do líder. Mas ué, como é que a gente pede pra Carol
se a Hannah ainda estava na prova disputando com ela. Claro que as teorias da conspiração começaram a surgir nas redes sociais pesadamente, porque ainda hoje, Edgar, no BBB 19, passados 19 anos, há quem acredite que eles usam ponto, que eles recebem um roteiro, que eles estão ali fingindo que são todos atores pagos pela Globo. É? Tem isso, é? Pois é. Vai lá, tô tentando te acompanhar. Vai lá. O cara não tá entendendo absolutamente Não, vai lá. Tô tentando ligar uma coisa a outra. A manipulação possível que existe, e que a gente já percebeu, é na edição. Mas Na edição, fora isso, gente... Lógico. É vida real ali dentro, gente. Conheço vários ex-BBBs, inclusive sou amigo de tantos que eu tenho uma criação. Eu tenho um celeiro de ex-BBB na minha vida. Aí... Fala um aí, Fefito, de que você é. André Gabé, Thalita Lipe, Ana Alice, menina, Sabrina tem muitos. Sato. Eu conheço a Mas Sabrina também. tem alguém conhecido, não? Nossa, Vini. Acabou comigo, Michel, do BBB 10, André da Gabé, Tessália. O André Gabé, inclusive, é super gente boa. André Gabé é maravilhoso, muitas saudades, um beijo pra ele. Mas aí o que aconteceu? As redes sociais começaram a gritar e cobrar a explicação do Thiago Leifert. Como é que ele anuncia a vitória da Carol, que de fato virou líder, antes de ela virar líder. E aí, o Boninho foi ao Twitter e explicou assim, ó. Ele falou, porque ela tava sentada no banco, que a gente falou o tempo todo que seria o líder, o que faz sentido. O Thiago viu ali o vídeo, viu que ela tava mais perto do banco, e aí já imaginou que ela ia ser a líder, por tabela. Ato falho, mas dá pra acreditar. O Thiago Leifert respondeu ao Boninho, dizendo assim, eu também faço mapa astral e trago o seu amor de volta em 7 dias. Não houve uma desculpa oficial por parte do público, mas o público, gente, tá, ó, em polvorosa. Só não tá mais em polvorosa porque a Paula continua falando das asneiras. E além das asneiras da Paula, agora o Michael tá falando asneira também, né, não, Paula? É uma coisa louca. aí? Que coisa louca, Que asneira foi essa da vez? Já teve várias, né? Vamos lá. Já teve várias da Paula. A gente tem que fazer um remember aqui. Vamos, por que não? Dá uma Rapidamente, geral. Faz vai, o compiladão Fefito. Vamos fazer aí. o compiladão até agora. A Paula usa a expressão cabelo ruim pra cabelo de negro, cabelo crespo, cabelo cacheado, quer que seja. Paula falou de um assassinato e disse que ficou surpresa que o assassino não era um faveladão, que era um homem branco que namorava uma negra. Olha só. Paula usa a palavra denegrir, aprendeu que a palavra denegrir tem uma etimologia muito difícil de ser entendida para as pessoas hoje em dia, mas que é extremamente ofensiva a brancos, e resolveu dizer que pisa em ovos, que vai continuar usando a palavra, porque é mimimi, afinal de contas, não é mesmo? Bom, e aí ontem ela resolveu dizer o seguinte, Edgar. Essas feministas são tudo daquele movimento, daquele partido lá. Elas não têm discussão, só querem papo cabeça, ter razão em tudo. Tem que ter muito cuidado com o que fala perto delas. E aí ela também falou assim, ó. Eles vieram falar que uma música era abusiva contra a mulher. E eu falei, que exagero. Eles vieram falar que mulheres morrem por isso, que tem gente que morre por isso. E eu pensei, Jesus, eu tava só conversando. Eles começaram a abrir um monte de livros, falar esses papos cabeça. Eu tava só falando de uma música, entendeu, Edgar? E aí, o que é que acontece? Também retomou a história do denegrir. Até a Hariane falou, mas até que faz sentido, a gente não pensa, né? Mas enfim, olha aí a palavra, e ela... Mas até denegrir eles pegaram. Se a gente falar que o cabelo é ruim, não pode. Quanta coisa vira discussão com eles. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala sempre. Qualquer coisa que eu falo é uma coisa horrível. Nem posso falar de cabelo. E aí, Edgar? Pode, fala direito. eu cheguei a buscar esses vídeos. Vamos lá, vamos ver o que está sendo falado. Vamos ver se existe uma reflexão, se alguém tem uma teoria. E eis que descubra, Edgar, que quem tem uma teoria sobre ela mesma? A própria Paula. É ela mesma quem vai explicar toda essa história para vocês agora, nesse áudio. Agora, o povo que tem papo mais cabeça, eu não vou sentar e ficar tendo papo cabeça com ninguém, não. Se eu chegar... Eu sou mais retardada do que... gente de cabeça. Exageradona também. Se for pra conversar papo cabeça, eu converso. Papo cabeça são assuntos... Falando de filmes, de diretores, eu sou feminista, de não sei... Eu não falo esse papo assim, não. Lá fora eu posso até conversar, se precisar. Se precisar, eu converso. Mas é foda. O povo sabe que eu não tenho amigo lá fora. Acho que eu vou agarrar todo mundo aqui. Se conseguir ser amigo de todo mundo aqui. Desculpa, velho. Pois é, não tem nem amigos lá fora. Como é que vai arranjar amigos lá dentro? As fotos também... na Europa e nas baladas cercada de gente diziam o contrário, Paula. Mas para além dessa questão, se você não falar no BBB, onde você vai falar, amor? O Brasil inteiro tá assistindo.
Tem uma coisa sobre a palavra denegrir que as pessoas gritam e falam, muita gente não sabe de fato que ela é ofensiva, mas ela ofende a comunidade. Sabe o que eu acho, Assim como a palavra judiar ofende a comunidade judaica. Tem essas questões da etimologia, enfim, e a gente tem que se adaptar. Eu sou do seguinte pensamento, você não deve se levar como manada, você deve pensar como você e ser o mais verdadeiro possível e ter uma honestidade para transmitir para as pessoas quem você de fato é e o que você intenciona com o que você diz. Muitas pessoas criam teorias em cima desses termos, tudo. Eu sou da seguinte opinião, se a pessoa que é legitimada dentro daquele grupo social se sente incomodada de alguma forma, porque eu vou relutar em me adaptar a esse desejo que incomoda e que traz desconforto por N questões históricas, sociais, enfim. Eu vou procurar me adaptar. Inclusive, no programa de hoje, descuidei e usei a palavra. Aí procurei me retratar, consertar, mudando de expressão, não tem problema nenhum. Então eu acho que a verdade de cada um vai surgindo com o passar do tempo. Não é censura, é empatia. E só pra completar o BBB, já que eu falei do Michael mais cedo, Michael ontem decidiu que vai votar na Gabriela. Quem é Gabriela? Gabriela é aquela mocinha que é lésbica, aqui do interior de São Paulo. Mas você sabe por que ele quer votar na Gabriela, gente? Porque na festa da quarta-feira, a Gabriela e as meninas resolveram trocar selinhos. E aí Michael agora tá questionando a Isabela, favorita do Vini, como é que minha mãe vai assistir mulheres trocando selinho na TV? Gente do céu, olha, homofobia e racismo são opção, viu? Então é importante a gente pensar nisso. Pessoa mal resolvida dá nisso, hein? Não, é um problema. O presidente da Vale, o Fábio Schwartzman, disse ontem que o rompimento da barragem em Brumadinho foi muito rápido e que por isso não houve tempo de a sirene tocar. Antes que pudesse soar, ela já estava engolfada pela lama, vejam vocês. Vamos ao palco dessa tragédia. A Vitória Bel, correspondente da Jovem Pan, tá por lá. E que explicação surreal é essa, hein, Vitória? Edgar, bom dia aos ouvintes. Essa foi a explicação aí que o pessoal não engoliu muito do presidente da Vale, né? E o próprio representante aí da Defesa Civil, Tenente Coronel Flávio Godinho, disse que a sirene deveria estar aí num local diferente, né? Se a sirene foi engolida pela lama, né, engolfada pela lama, segundo disse o presidente da Vale, ela deveria estar num local diferente, que foi programada ali para que realmente no momento do rompimento ela tivesse mais eficiência, Edgar. E outra, onde colocada, o local, claro, de suma importância, mas o processo de disparo também, né, dessa sirene, né? Porque fica, hoje no Jornal da Manhã, tinha um especialista falando em segurança, e é difícil acreditar, né, como é que pode, primeiro uma sirene estar num lugar onde, se acontecer a tragédia, ela vai ser impossibilitada de emitir um sinal para alertar as pessoas. E como isso é disparado também? É por quem? É por uma pessoa? É alguém que fica ali de plantão verificando? Ou é um disparo automático? Quer dizer, tem várias questões aí e essa conjunção de erros banais, crassos, geram uma tragédia como essa que a gente viu em Brumadinho. Exatamente, é isso mesmo. Um número enorme de mortes, aí até agora a gente tem 110 mortes, e o que a gente vê é que esses números vão aumentar ainda mais, né, já que as buscas agora na área ali do refeitório, onde centenas de trabalhadores da Vale estavam no local do momento, essas buscas estão mais focadas ali, e muito provavelmente esse número de vítimas encontradas no local vai aumentar ainda mais, Edgar. Tá certo, Vitória. Obrigado pelas informações. Um abraço, bom trabalho para você. Um abraço, tchau, tchau. Vamos para um destaque internacional. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, disse que está sofrendo intimidação por parte do regime de Nicolás Maduro. A reportagem aqui para a gente do Morning Show é de Afonso Marangoni. O autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó,
disse nesta quinta-feira que o regime de Nicolás Maduro está tentando intimidá-lo. Segundo Guaidó, agentes das Forças Especiais de Segurança ligados a Maduro estavam perto da residência dele para amedrontar a família. Em discurso na principal universidade do país, em Caracas, o líder oposicionista responsabilizou o regime chavista por qualquer coisa que possa acontecer com a filha dele, que tem menos de 2 anos. Estou com minha esposa, minha hija está em minha casa. Y hago responsable de cualquier cosa, intimidación que le puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses. Guaidó disse que as forças armadas venezuelanas, que são leais a Maduro, ainda têm tempo de respeitar a Constituição e de ficar do lado correto da história. Na fala a apoiadores, o autoproclamado presidente apresentou as ações que pretende tomar para que o país saia da crise econômica e social. Um dos pontos que chamou a atenção é que, segundo ele, as medidas serão financiadas pela assistência em massa de organismos internacionais financeiros multilaterais e países interessados na restauração da democracia. Em apoio ao regime chavista, centenas de pessoas voltaram às ruas de Caracas e fizeram uma passeata. Eles protestavam contra o que classificam como intervencionismo dos Estados Unidos no governo venezuelano e na estatal de petróleo do país, a PDVSA. O governo dos Estados Unidos, que reconhece Guaidó como presidente interino do país sul-americano, já declarou que haverá sérias consequências se Nicolás Maduro adotar medidas contra o opositor. No Brasil, o vice-presidente general Hamilton Mourão disse que pode adotar pequenas sanções contra a Venezuela. O Brasil é aquela história, nós temos a nossa noção, a nossa visão que a gente não intervém nas questões internas de outro país. Não é? Então, nós podemos adotar essas pequenas sanções, mas nós não vamos cruzar uma linha que a gente não sabe. Aliás, a gente sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina. Mourão disse acreditar que o impasse na Venezuela está próximo do fim, porque as pressões são cada vez maiores contra o regime de Nicolás Maduro. Agora 11 horas em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos complementar a informação do bloco anterior. No Twitter, o assessor de Segurança Nacional, estávamos falando lá da questão da Venezuela, tudo, e o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, postou a seguinte mensagem, aspas, desejo a Nicolás Maduro e seus principais conselheiros uma aposentadoria longa e tranquila, vivendo em uma bela praia em algum lugar longe da Venezuela. Eles devem aproveitar a anistia do presidente Guaidó e seguir em frente. Quanto antes, melhor, fecha aspas aí, da declaração do assessor de segurança dos Estados Unidos, John Bolton. Ô Caio, essa situação tá para caminhar, na tua opinião, por uma guerra civil, uma intervenção armada? A situação que já é ruim vai para ter um desfecho melhor num futuro aí, ter que passar ainda por mais batalhas e agora talvez até sangrentas? Excelente reportagem do Afonso Marangoni, trazendo o depoimento até emocionado, né, do Juan Guaidó, numa semana em que a narrativa de perseguição política foi tão martelada nas nossas cabeças, né, de Jean Willis a Flávio Bolsonaro. É chocante ouvir alguém que de fato está correndo risco de vida. Você sabe que, da mesma forma que a gente fala da teoria econômica do crime, a mesma lógica você pode atribuir à teoria econômica da tirania. É óbvio que qualquer sanção econômica enfraquece o regime. Você tem sempre que trabalhar no sentido de elevar o custo de se cometer um erro moral, seja ele do ponto de vista penal, seja ele do ponto de vista político, como a supressão das liberdades, como é o caso de uma ditadura. Um ponto importante também, as organizações internacionais, elas vão financiar a reconstrução da Venezuela, uma vez que o Nicolás Maduro deixar o poder. A civilização ocidental tem essa tradição, desde o Plano Marshall, do Plano Colombo, de reconstruir
ditaduras, né, ex-ditaduras, em prol de um mundo mais democrático, né? E para saber se sanção dá certo, é só a gente analisar o modelo oposto, o modelo lulopetista, né? Quanto mais dinheiro o Brasil enfiou na Venezuela, via exportação de serviços como o BNDES, dos quais a gente já tem um calote aí de mais de R$1 bilhão, menos democrática a Venezuela se tornou. Então talvez a lógica inversa de drenar recursos do regime totalitário funcione para acelerar a emancipação do povo. A gente tem 3 fatos aí que são pontos pacíficos. Existe sim uma ditadura na Venezuela. As Forças Armadas, infelizmente, declararam apoio ao ditador Nicolás Maduro, apesar da oportunidade de anistia oferecida pelo autodeclarado presidente Juan Guaidó, e a população civil é desarmada. Então ela é refém da tirania, portanto, está em estado total de sujeição à força policial opressora. Vamos lembrar que de Hitler a Stalin, passando por Coreia do Norte e Venezuela, todos esses tiranos desarmaram a sua população e agora estão fazendo uso da força para submetê-la. Estamos de volta, estamos seguindo, na verdade, com esse Morning Show. Agora de volta a música, porque estamos aqui no estúdio, João Suplicy e a Big Band na gaveta. Vamos meter um som na caixa antes de qualquer papo aqui, João. Solta o som. Solteiro e vagabundo, daquele amor eu já me despedi. Agora tá tudo bem, não devo nada a ninguém, quero sair por aí. Solteiro e vagabundo, no fundo quero só me divertir. Eu vou virar beija-flor, vou encontrar um amor em cada flor que se abrir. Vou me jogar nesse mundo de ponta cabeça, rede no arrastão. Atenção, que a isca pode pegar. Não perco nenhum segundo, eu tô na pista, pode procurar. Também tô no virtual, Facebook é geral, curtir e compartilhar. Solteiro e vagabundo, largado no mundo, eu vou ficar até que venha outro amor, até eu me apaixonar. Solteiro e vagabundo, largado no mundo, eu vou ficar até que venha outro amor, até eu me apaixonar. Solteiro e vagabundo, daquele amor eu já me despedi. Agora tá tudo bem, não devo nada a ninguém, quero sair por aí. Solteiro e vagabundo, no fundo quero só me divertir. Vou virar beija-flor, vou encontrar um amor em cada flor que se abrir. Eu vou me jogar nesse mundo de ponta cabeça, rede no arrastão. Atenção, hein, que a isca pode pegar. Não perco nenhum segundo, tô na pista, pode procurar. Também tô no virtual, Facebook é geral, curtir e compartilhar. Solteiro e vagabundo, largado no mundo, eu vou ficar até que venha outro amor, até eu me apaixonar. Solteiro, vagabundo, largado no mundo, eu vou ficar até que venha outro amor, até eu me apaixonar. Solteiro e vagabundo, largado no mundo, eu vou ficar até que venha outro amor, até eu me apaixonar. Sucesso! Ô João, seja bem-vindo, que massa! Muito obrigado, Edgar. E esse combo, né, desta Big Band na gaveta também na aqui. Verdade, sejam bem-vindos, rapazes. Tá literalmente um terço da Big Band é um aqui. combo, é um pocket show. São 12 não aqui. Caberia todo mundo aqui no estúdio. Tá 4. Eu acho que eu não tô ouvindo no meu fone aqui. Ah, mas ficou bonitinho. Com som no meu fone aqui. Eu tô ouvindo só o... Deixa eu ver. Aí, agora veio. Então você tá ficando surdo. Eu tava sem volume. Ô, João. Eu tava sem volume, acho que eu modero aqui pra rapaziada. Não, mas...
Ô, João, vamos lá. É um formato big band americana. Lembra um pouco, acho que aquelas big bands dos anos 50, né? Não sei. São 8 metais, né? 12 músicos e mais eu, né? O Thiago é o diretor da Big Band, ele pode contar melhor a história dessa Big aí. A gente já tá nessa parceria faz um bom tempo, já fizemos muito show junto, né? E agora, domingo, vamos fazer no Bourbon Street. Bourbon Street. Vai ser muito legal, tenho certeza. Contagiante esse tipo de som, né, Thiago? Você que toca o baixolão aí, que deu um trabalho pra microfonar aqui no estúdio. Mas ficou bonito, né? Ficou bonito. Pintou o baixo. Ele parece um móvel, né? Parece um móvel. Lindo, lindo. Eu me lembro, várias orquestras americanas, mas eu sou muito fã de rockabilly, desde a época do Stray Cats, sou apaixonado pelo Brian Setzer. Eu acho que ele é um dos caras que no gênero e tocando guitarra não tem, é inigualável, assim. E agora com a Brian Setzer Orchestra é uma coisa incrível, assim. Como é que vocês tiveram a ideia? Como é que vocês se juntaram para esse projeto? E o João tem uma carreira já, né? Um cancioneiro popular. O João já tem vários discos. Verdade. Mas como é que veio essa junção, Faz João? tempo. E mesmo antes da gente se juntar, eu já tinha essa vontade de fazer alguma coisa com Big Band, né? E o Jorginho, que tá aqui no sax... Saxofonista, Jorginho. Vai. O Jorginho, ele tocava comigo há uns 4 anos atrás. Eu tinha um projeto de rockabilly, fazia um trio rockabilly. O Jorginho era o único que não era rockabilly, na verdade. Quer dizer, o baixista e o batera eram totalmente rockabilly. Aí eu trouxe o Jorginho, que é o cara que, na verdade ele toca mais samba, choro, né? Mas toca de tudo, na verdade. Ele toca. Toca de tudo. Aí ele conhecia o pessoal lá de Campinas, o Thiago. Falou, ô João, tem uma Big Band aqui que é muito massa. Pô, a gente vai fazer um show aqui em Campinas. Não tem muito dinheiro, mas você não quer fazer uma participação no show aqui? De repente rola alguma coisa depois, uma parceria, vamos... Aí eu fui lá e aí começou um namoro e tal. Olha aí, né? Tá vendo? Aí, posteriormente, o Thiago escreveu a gente num projeto da Caixa Cultural. Aí fizemos 8 shows entre São Paulo e Recife. Aí a gente já tava com o show pronto, né? Aí foi embora. Aí depois disso já tocou um monte de lugar. Que massa! Eu vou dividir uma informação de bastidor aqui com o ouvinte, o espectador do programa. Meu irmão mandou uma mensagem, você mandou do Caco. Do Caco lá de Campinas. Isso, e aí ele, conheço esses caras aí, pode falar pra eles. Legal, Thiago, e vocês já tinham um trabalho, obviamente, já rolando. E essa história do João se juntar a vocês veio desse show da banda na gaveta da Big Band em Campinas, um show. A gente tem a Big Band na gaveta começou só com música instrumental, isso em 2005, sim, mais ou menos. E aí ao longo do tempo a gente foi formatando outros projetos e um deles era o Big Band Blues, sim, que era um show só de blues, com vários sucessos dos anos 40, 50, bem no formato Big Band tradicional mesmo. E a gente estava fazendo um festival de blues em Campinas, em parceria com o Caco. E a gente já tocava com esse projeto lá na casa dele, o Almanac, na época. E ele falou, mas a gente precisa trazer um convidado, precisa ser algo diferente, vamos fazer um negócio diferente. E aí eu tava conversando com o Jorginho na época e ele falou, tô tocando com o João, uma parada rockabilly, tá bem legal. E a gente fez esse primeiro show. Festival, né? Dentro do festival a gente fez esse primeiro show, foi em 2015. E a partir daí o negócio foi andando sozinho, né? Que massa, vamos andar mais? Vamos mandar mais um som aí? O que vai ser agora, João? Dá uma... A gente tocou Solteiro e Vagabundo, que é uma música minha de Gabriel Moura, né? Que tá, inclusive, em todas as plataformas digitais. Agora a gente vai tocar uma não autoral. Vamos aquele Elvis? Bora. Suspicious Minds? Opa, vamos nessa. Vamos nessa. Lembrando que a Big dá 1/3 dela aqui, né? Da Big Band, mas dá pra brincar. We caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. What can't you see? What you doing to me, babe? When you don't believe in a word I say. We can't go on together, unsuspicious man. And we can build our dreams, unsuspicious man. So if I'm no friend I know, just want to say hello.
Let's let a good thing time. Honey, you know I've never ever lied to you. Yeah, yeah. Muito bom. Tá aqui João Suplicy, Big Band na gaveta, com show marcado pra você que vai estar por São Paulo, passando por São Paulo. Tem a chance de conferir no domingo no Bourbon Street, hein, João? Nesse domingo no Bourbon Street às 20 horas. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Legal demais. Eu queria saber... Paulinha, ladies first, por favor. Tá bom. Vocês falou do namoro de vocês, né? E a gente sabe que músico trabalha muito por amor também. Eu queria saber quais as dificuldades de montar um projeto desse. Você mesmo acabou de falar, tem 1/3 da banda aqui, então a gente sabe que é um volume de pessoas grandes. Como fazer isso ser viável financeiramente? Eu ia emendando a minha pergunta então com a da Paulinha, como é administrar tantas relações, assim? Porque bandas normalmente tem muita treta entre si quando tem 4 e 5 pessoas. Imagina uma galera. Ó, aqui tem 1/3, mas no Bourbon vai estar completo. São 12 músicos, mais eu, né? E eu acho que realmente o que viabilizou, né, o projeto foi o Thiago pode explicar melhor que o Thiago foi que ele que lida com esses porque o João aqui. Ele não tem que lidar com ninguém, porque ele é solo. Que na verdade quem tem que lidar na verdade eu trato, eu falo pro Thiago e ele organiza com a galera. Entendeu? Então, a bucha é minha. A bucha é dele. A bucha é dele. Na verdade, assim, é realmente muito difícil viabilizar um projeto com tanta gente, tanto músico, principalmente uma música que não é uma música midiática, né? Sim. A gente esbarra sempre em falta de recursos e até falta de espaços, ou então os espaços não são preparados para receber tanta gente com uma acústica decente para os ouvintes, né? Para a plateia. A gente viabilizou esse projeto com o patrocínio da Caixa Cultural em 2017 e a partir daí a coisa foi rolando. Aí você tem alguns espaços que tem um pouco mais de recurso, como o Sescs, por exemplo, alguns patrocínios esporádicos e levando a vida, porque a Big Band geralmente, assim, infelizmente no Brasil, faz muito quem gosta. Olha, depois dessa tua frase aí, né, que dá dificuldade toda, eu fico feliz poder ter um programa em que esse tipo de atração a gente também mostra a cara também. Pô, demais. Vamos fazer mais uma palhinha aí? Opa. Só pra saideira aqui, João? Sim, pode ser até essa que tá tocando de fundo aí, Um Abraço Sem Olhar. Olha aqui, então vamos nessa, vamos lá. João Suplicy aqui, Big Band na gaveta no Morning Show. Vamos lá. Boa. 1, 2, 1. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Você teria todo o tempo do mundo, as máquinas fariam tudo por você, trabalhando de noite sem parar um segundo. Você desfrutaria do seu lazer, mas algo no caminho se perdeu, enquanto o contrário aconteceu. Seu escritório agora vive atrás de você, viaja até nas férias junto, como esquecer. Portátil e tão prático, é tão atual, ser escravo da tecnologia é tão normal. Nos nossos dias, mais vale o tempo de um abraço e de um olhar. Nos nossos dias, mais vale o tempo de um abraço e de um olhar. Bom, 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 bom.
Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Você teria todo o tempo do mundo, as máquinas fariam tudo por você, trabalhando dia e noite sem parar um segundo. Você desfrutaria do seu lazer, mas logo no caminho se perdeu, enquanto o contrário aconteceu. Seu escritório agora vive atrás de você, viaja até nas férias junto com esquecer. Portátil e tão prático, é tão atual, ser escravo da tecnologia é tão normal. Nos nossos dias, mais vale o tempo de um abraço e de um olhar. Nos nossos dias, mais vale o tempo de um abraço e de um olhar. Nos nossos dias, mais vale o tempo de um abraço e de um olhar. Nos nossos dias, mais vale o tempo de um abraço e de um olhar. Aí, João Suplicy aqui no Morning Show com a Big Band na gaveta. Obrigado pela presença. Obrigado, Edgar. Bom show pra vocês. Domingão, então, Bourbon Street. Às 20 horas, valeu. Valeu, obrigado. Agora 11h26, horário de Brasília. Vamos na reta final do Morning Show aqui nesta sexta-feira, ouvindo uma musiquinha. Daqui a pouco a gente retoma. E que musiquinha, hein? É. Jovem Pan Morning Show. E é isso, meus amigos, assim a gente vai finalizando mais uma edição aqui do Morning Show da Jovem Pan. A gente volta na segunda. Edgar, e nosso chip Frotelha tá Olha lá. nos TTs e o Olha aí. Marcelo Sartori levou o kit do Morning Show. Boa, bom final de semana, cuidem-se, até mais. Tchau.